Olá, meus queridos alunos do 8º ano, eu sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e estamos aqui para iniciar mais um módulo. Então vamos dar um passo em frente nos nossos estudos. Vamos trabalhar poemas que contam histórias. Estamos lá no nosso módulo 16, serão apenas 2 aulas, esta e mais uma, e nós iremos concluir esse módulo. Como de costume, vamos corrigir as nossas atividades que propusemos na aula passada. Teste 4 da página 29. A voz reflexiva na frase formulada na alternativa C. Diz o roto ao nu: por que não te vestes tu? Ou seja, tu te vestes. Então, lembra quando nós temos na mesma pessoa, estão os dois na segunda pessoa, tanto o sujeito quanto o pronome, então nós temos voz reflexiva. Vamos à página 31, em casa 4. Leia a tira. Nós nos amamos muito. Explique por que na oração nós nos amamos muito a voz reflexiva. Porque o verbo amar, ele indica a ação realizada e sofrida pelas duas personagens de um modo mútuo. Ou seja, ao mesmo tempo, essa é a voz reflexiva. Ok? Então, pratica e sofre a ação do verbo. Ok? E assim então encerramos este assunto vozes verbais. Mas saliento sempre, ficou alguma dúvida, algo não foi entendido? Pode, nas lives, por WhatsApp, mandar dúvida, que o professor está à disposição de vocês para sanar quaisquer dúvidas. Vamos então começar um módulo novo, ele está lá na página 37, que é poemas que contam histórias, o assunto deste módulo. Noções básicas. Então, os 3 gêneros literários, quais são os 3 gêneros literários? Lírico, narrativo e dramático, não existem de forma pura. São categorias abstratas, úteis para a classificação das obras, segundo as características predominantes em cada uma. Nem todo poema é lírico, ok? Nós estudamos poemas líricos lá no primeiro bimestre. Textos dos gêneros narrativo e dramático também podem ser escritos em versos. Então não precisa ser lírico. Se eu tiver um texto narrativo ou dramático, eu posso escrever esse texto também em versos. Aí ele vai passar a ser também um poema, que é a característica, né? Ser escrito em versos. Que é o gênero lírico? Obras geralmente escritas em versos, poemas, exprimem subjetividade, ou seja, sentimentos, sensações, um modo particular de ver o mundo. Isso é subjetividade, é o meu modo de ver, é um modo particular. De um eu, que nós chamamos de eu lírico, sujeito lírico ou voz lírica. Vimos isso lá no primeiro bimestre. O tempo lírico é o momento da expressão do sentimento, isto é, o presente. Então isso aqui nós vimos no bimestre passado. Gênero narrativo, obras escritas em prosa ou em verso. Um narrador conta uma história encadeando acontecimentos vividos por personagens. É a própria narrativa. Os conflitos evoluem no tempo até um ponto culminante. Então, lembra lá da estrutura da narrativa? Eu venho caminhando, chego a um ápice e depois tem o desenlace. Então, essa é a narrativa. O tempo da narrativa é o passado em relação ao momento da narração. Ou seja, eu estou narrando um fato já acontecido. E o gênero dramático, que é o gênero também chamado de gênero teatral, são obras escritas em prosa ou versos. Então veja que todas elas também podem ser poemas para a representação do palco. Então o texto dramático, ele não é escrito apenas para ser lido, ele também é feito para ser representado em palco. Os diálogos e as ações das personagens são apresentados diretamente ao espectador no momento da encenação. As ações e os conflitos evoluem no tempo, mas, diferentemente da narrativa, o tempo em que transcorre é o presente. Lembra do slide anterior? Na narrativa, o tempo passado. No dramático, o tempo presente. Já que não existe a mediação de um narrador. Então, no texto dramático, não tem narrador. Os fatos vão sendo contados pelos diálogos das personagens. Ok? Tranquilo, né? No poema que vamos ler nestas aulas, identificam-se algumas marcas do teatro popular e das narrativas de cordel. Uma bela história de amor
envolvendo pessoas de vida simples, escrita em versos heptassílabos. Heptassílabos, versos com 7 sílabas métricas. A métrica mais comum da poesia popular. Porém, não nos enganemos com a aparente simplicidade do texto. Por trás dela, revela-se uma complexa visão da vida e do amor. Então, nós precisamos ler. Então, eu vou deixar para vocês, terminando este vídeo, o poema Caso do Vestido, que nós temos aqui na página 38. Ele começa na 38 e vai até a 40. Então façam realmente uma leitura bem focada deste texto, Caso do Vestido, porque na próxima aula nós já vamos propor algumas atividades sobre esse texto. Então realmente, gente, é preciso ler. São 3 páginas apenas, tá? De um poema. Leiam com aquela canetinha marca-texto, marquem as palavras desconhecidas e a gente vai discutir ainda sobre esse texto na próxima aula. Tudo bem? Deixo então para vocês o teste número 1, que está na página 43, e o Em Casa número 1, da página 44. Mais uma vez, agradeço demais a atenção de vocês, desejo um ótimo fim de semana, aproveitem para descansar um pouco, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!